Bom, a pergunta é, eu achei incrível a história dele ter conseguido, mas sinceramente está parecendo muito bom demais para ser verdade. É verdade, você parece um pouco bom demais para ser verdade, só que não tem nenhum catch aí, não. Eles simplesmente esquecem a dívida depois de 30 anos, ainda esperam você ter condições de pagar. O processo, então, para conseguir deve ser muito difícil, né? Não, na verdade, não. Esse processo é super fácil, completamente automatizado e você não tem ideia de como isso é simples. Eu vou falar passo a passo o que você tem que fazer. A pessoa ficou com o nome sujo? Não, só que tem alguns problemáticos que podem aparecer se você não terminar o seu curso ou se você resolver mudar de emprego ou mudar de país. Isso talvez possa acarretar alguns problemas, mas tirando isso não. Até mesmo se você for mandado embora do seu emprego, você não precisa pagar enquanto você estiver desempregado. Bom, e mais uma dúvida, um comentário diferente. Se eu, por exemplo, fizer um Foundation Year por 3, 4 anos e depois 3, 4 anos de curso de graduação, eu conseguiria o Student Finance? Sim, eu tive Student Finance 3 vezes, aliás. Eu fiz college primeiro e na minha época, eu acho que hoje não é mais assim, mas na minha época o Student Finance anulava o primeiro loan para você fazer faculdade e depois eu fiz mestrado também com o Student Finance. Teria que ficar morando no UK por 3 anos? Será que não dá para conseguir antes? Bom, Giovana, vamos lá. Eu vou ler aqui as notinhas que eu fiz. Primeira coisa que você tem que pensar em termos de eligibility. O que é eligibility? É o que você precisa para qualificar para isso, entendeu? Qualquer coisa, um benefício que você vai conseguir no UK ou qualquer coisa que você quer fazer uma aplicação e você quer saber o que você precisa, a palavra que você precisa procurar é eligibility. Isso tudo vai depender do curso, tá? Mas a maioria dos cursos de universidades privadas ou universidades partially funded pelo governo, que são tipo semi-privadas, vão aceitar esse tipo de empréstimo, entre aspas, né? Porque no final do vídeo eu vou explicar por que isso não é um empréstimo. Bom, a outra coisa que é uma das partes da sua pergunta, então anota aí, uma parte do eligibility é o seu status de residência. O status de residência precisa ser, ou você precisa ser um UK National, que a maioria das pessoas que assiste o meu canal não é o UK National, não nasceram aqui, ou você precisa 3 anos de residência contínua. O que significa residência contínua? Se você chegou aqui, você fez pre-settle, ou se você já tem settle status, que é gente que chegou aqui antes do Brexit, meu caso, que tinha passaporte europeu e fez todas as aplicações para permanecer no UK legalmente, você tem um status de residência permanente. Então, obviamente, se você está com a sua situação regularizada, você tem residência permanente de acordo com os critérios do governo por 3 anos, e tem que ser 3 anos antes da data do começo do curso, ou seja, se você quiser aplicar um pouquinho antes, você pode também, isso vale da data do começo do curso. Os cursos que aceitam isso são normalmente BA, bacharelado normal, BSc, Bachelor of Science, BEd, que eu não sei o que é, Foundation Year, Higher Education Diploma, Higher Education Certificate, Teacher Training, que é quem está treinando para ser professor, e o curso precisa ser full-time para você receber os benefícios por completo. Os melhores benefícios que você consegue com isso quando você está estudando full-time. Quando você está estudando full-time é pelo menos 4, 5 dias na semana que você vai ter que ir na universidade. Mas existem também Student Finance para quem está estudando part-time, portanto que a intensidade do curso seja o que eles chamam mais de 25% do seu tempo. Agora, se você já estudou, se você começou um curso e mudou de curso, se você parou de estudar e quer voltar para a universidade
isso também se aplica, mas você não consegue todos os benefícios. Então, para quem quer conseguir todos os benefícios, você precisa estar estudando full time, que é o melhor jeito de você fazer isso. Mas aí você fala assim, mas como é que eu vou estudar full time e vou me manter também, vou trabalhar? Espera aí que eu vou chegar lá. Então, vamos pensar no que o Student Finance paga para você. Primeira coisa que ele paga são os tuition fees. Tuition fees é a mensalidade, né? Que nesse caso, na Inglaterra, a gente conta por ano, não é uma mensalidade que você paga todo mês. Então, a primeira coisa que você tem que pensar faz muito tempo que eu não olho, né? Porque eu já estudei tudo que eu tinha que estudar na vida nesse âmbito acadêmico. Mas os tuition fees na Inglaterra, se eu não me engano, no momento, eles estão custando entre 9.000 e 10.000 libras por ano. Então isso já vai ser pago pelo Student Finance, é uma coisa que você não precisa se preocupar. Até porque nós, imigrantes, não temos a mínima condição de pagar um dinheiro desse para estudar. A não ser que você seja de uma situação muito boa. Você vem de uma família que tem uma certa afluência no Brasil, talvez você consiga pagar isso. Eu não conheço ninguém no meu círculo de amigos que conseguiria pagar isso. E a outra coisa que o Student Finance paga também é o que a gente chama de Maintenance Grant Loans. O que seria um Maintenance Grant? É justamente o dinheiro para você se manter, para você não ter que trabalhar muito. E o que conta no Maintenance Grant? Primeiro, o seu preço de moradia, aluguel, e para isso acontecer, para você poder comprovar isso, você precisaria ter um contrato de aluguel, ou seja, o que acontece normalmente com as pessoas jovens na Inglaterra é que quando elas começam a entrar na faculdade, elas saem da casa dos pais dela, elas vão morar numa república, que é muito comum, ou então vão morar até no que eles chamam halls, que é um prédio tipo residencial, mas no estilo assim de um hotel, que cada um tem seu quarto, você tem aqueles andares inteiros só de suíte. E você vai lá morar lá com um monte de estudante, o que eu realmente não recomendo, porque na minha época eu não fiz, eu já era mais velho, e eu frequentei algumas festas nesses lugares e é bem bagunçado, não recomendo não. Mas eu recomendaria achar um quarto assim no spare room, ou alguma coisa assim. Porque para você receber o Maintenance Grant, você precisa comprovar que você tem gastos de aluguel, e isso você comprova com o contrato de trabalho. O que mais que o Maintenance Grant cobre? As suas contas, se você tiver que pagar alguma conta em cima do seu aluguel, materiais do curso, dependendo se você tiver que comprar alguns livros específicos ou algumas coisas que não são muito caras, você pode incluir isso no seu grant também. E o seu preço de transporte, dependendo de quantos ônibus e quantos trens você vai precisar pegar por dia para fazer isso vai contar também. Então vamos lá, paga o seu tuition fees, que se você for fazer um bacharelado, seria 10.000 por ano, para a gente arredondando isso, e seria 30 mil para você completar o curso. Eles pagam o Maintenance Grant por quarto de ano, ou seja, você recebe 4 vezes uma quantia que vai ser calculada baseada nos seus gastos. Eu, na minha época, eu recebia alguma coisa tipo, sei lá, recebia acho que quase 1.000 libras, alguma coisa assim, ou um pouquinho mais de 1.000 libras por quarto. Eu morava em quarto também, então não era muito caro para mim, e eu ainda trabalhava um pouquinho, porque eles deixam você trabalhar, portanto que você não chegue perto de ser full time, ou seja, você está trabalhando menos de 20 horas por dia, por semana, aliás. E eu acho que você consegue trabalhar um pouquinho, se você tiver um trabalho de bar assim que você faz, sei lá, 2 dias num bar ou num restaurante, você consegue ainda manter o Maintenance Grant. Agora, uma coisa que você falou, isso parece bom demais para ser verdade, e muita gente fica meio bugada assim com essa coisa, né, de eu só preciso pagar depois de não sei quanto, e ainda posso, depois de 30 anos, não pagar, mas assim, quando a gente estuda e a gente tem, sei lá, 20 e poucos, 30 anos, você vai terminar de pagar isso
antes dos seus 60 anos, ou então você não precisa mais pagar. Agora, você tem que ter a certeza que você quer fazer isso, porque é uma coisa que você vai pagar pro resto da sua vida de trabalho, né? Depois que você parou de pagar, ou se já passaram 30 anos, você provavelmente estará aposentado ou aposentada nesse caso. Então vamos lá. Uma coisa que é muito confusa, quando você fala de loan, você está pensando no empréstimo, e a primeira coisa que a gente pensa é um empréstimo do banco. Um empréstimo do banco, ele tem muito mais perigo de coisas acontecerem com você. Ele tem o perigo dos juros sair do controle, ele tem o perigo das pessoas mandarem uma dessas empresas que cobram dívidas, que às vezes podem até entrar na sua casa para confiscar as coisas que você tem. Se você tem, sei lá, um carro, uma televisão, alguma coisa de muito valor, essas empresas que cobram dívidas, elas podem vir atrás de você. O que não é o caso do Student Finance. O Student Finance, ele não funciona como um empréstimo, ele funciona muito mais com o que a gente chamaria, assim, uma taxa adicional, um benefício baseado em taxas. Por quê? Porque isso é feito em conjunção com o seu insurance number. Você tem que dar o seu insurance number para ele, porque quando eles sabem que você já está num trabalho, e não é qualquer trabalho também, assim, o threshold agora, que é o limite da onde você começa a pagar, porque se você tiver um trabalho muito ruinzinho, você não consegue, você não precisa nem começar a pagar isso, entendeu? Só que quando você faz faculdade, você tem muitos contatos, você conhece pessoas dentro da indústria e por resultado disso, por consequência disso, a gente acaba arrumando trabalhos melhores do que foi o que aconteceu comigo. Então, bem ou mal, você vai acabar dentro de um salário que vai estar acima desse threshold e isso já vai acionar em algum lugar. O Student Finance vai saber, essa pessoa já está ganhando o suficiente para pagar. Então eles tiram isso direto do seu trabalho. Quando você trabalha e recebe um payslip, que seria o nosso contra-cheque no Brasil, que está lá todas as suas deduções de taxa, o que você pagou de National Insurance, o teu Student Finance vai aparecer lá direto. Ou seja, você não precisa fazer pagamentos manuais para o Student Finance. Agora, tem um problema. Se você não completar o seu curso, se você desistir no meio do seu curso, aí isso pode se transformar num problema porque você teria que fazer pagamentos manuais, entendeu? Porque você desistiu do seu curso porque você quis. Então, eles são um pouco rígidos nas pessoas pegarem o grant e não estudarem, ou então fazer 1, 2 anos ali e desistir. Isso pode gerar problemas. Mas voltando ao assunto de isso não é um empréstimo de banco, você não pode encarar isso como um empréstimo de banco. Porque, na verdade, isso está sendo feito em conjunção com a instituição que regula as taxas. Isso sai direto do seu salário. Agora, uma coisa que você perguntou sobre fazer múltiplos cursos no mesmo loan, ou num loan diferente, ou pegar o loan várias vezes, isso é possível. Nas regras da Inglaterra, você pode pegar até 60 mil no máximo. Isso vai contar com seus tuition fees e com o seu Maintenance Grant Loan. Então, você pensa, 3 anos pagando 10 mil, dá 30 mil, mais os seus maintenance fees vão dar por volta de 10 mil libras dentro desses 3 anos. E você pode, de repente, trabalhar um pouquinho também, então isso não fica nem tão pesado assim. Quando você termina o seu curso, você vai começar a pagar só no abril do próximo ano, depois que você terminou o seu curso. E você só pode pagar se você estiver acima do threshold. Eu acredito que o threshold agora, porque eu não... Faz um tempo que eu não olho isso, mas eu dei uma olhada assim antes de fazer o vídeo e acho que ainda está em 25 mil libras por ano. Ou seja, você só vai pagar o que está acima do seu threshold. E do que está acima do seu threshold, você vai pagar 9%. Ou seja, se eu estiver ganhando 35 mil, eu estou ganhando 10 mil acima do meu threshold. 9% do meu salário por ano vai sair desses 10 mil. Então, assim, não fica nem sendo 1.000 libras por ano que você paga, é uma merrequinha. Só que o que acontece? Esse empréstimo tem juros,
não é um juros igual do banco também. Como eu falei no vídeo anterior, um empréstimo de pai para filho, então vamos esquecer essa palavra empréstimo, vamos falar que é um benefício baseado nas suas taxas e nos seus ganhos. E como você paga tão pouquinho assim e tem um pouco de juros, as pessoas normalmente vão passar o resto da vida delas de trabalho pagando isso. É uma decisão que você pode fazer. Eu não acho que é todo mundo que precisa fazer faculdade, dependendo do que você vai fazer. A gente tem muito essa coisa no Brasil de que você precisa de um curso superior, senão você é um bosta. Eu não acredito nisso. Eu acho que tem certas profissões que são skills que você aprende. E eu acho que se a pessoa quiser fazer faculdade, se ela está num ramo técnico, se ela está num ramo de marketing, ou então num ramo tecnológico, ou até num ramo médico, é muito melhor para você porque esses cursos vão abrir o caminho para você conhecer alguém, ou às vezes a própria faculdade tem lá um board de oportunidades para pessoas que estão estudando aquele curso. Então, normalmente, o curso abre a porta para o mercado profissional daquela área. Então, às vezes, normalmente, a maioria das vezes vale muito a pena. Eu acabei entrando num ramo que não era exatamente o meu curso, mas me ajudou, a faculdade me ajudou, com a oportunidade do Manchester United. E tem esse porém, você tem que saber que você vai ficar pagando aquilo ali pro resto da vida, entendeu? E não tem como dar golpe, não tem como dar volta. É um pouco complicado de você também tem que ter certeza que você está fazendo o curso certo, porque você poderia até mudar de curso no meio da coisa, você vai perder alguns benefícios aí, você não vai mais receber tudo, mas também se você desistir, você pode transformar isso num problema para você. Então não é um empréstimo de banco, vence em 30 anos, ou seja, se você não tiver pago tudo depois que passou 30 anos, você acaba se livrando disso de uma forma ou de outra. Ok? Bom, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta aí da melhor forma possível e até a próxima. Tchau, tchau.